sejam muito bem-vindos ao Café com Nota TV, comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu ficarei muito grata por isso, é óbvio, mas agora bora de notícias. Gente, hoje é um dia emblemático no sentido de que, para quem se achava o Supremo e que não seria cabível receber qualquer tipo de sanção, a casa caiu. Por que eu digo isso? Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, hoje, a conta dele chegou. Foi aplicada a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Isso mesmo. E agora ele vai sofrer as consequências das suas determinações. Então ele que decidiu enfrentar e passar por cima das leis dos Estados Unidos, agora ele vai sofrer as consequências. A lei Magnitsky, gente, só para que vocês entendam, ela é uma legislação americana que ela é aplicada para estrangeiros que praticam, que são acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Então, foi constatado que, perante a lei americana, o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, que o próprio presidente Donald Trump já havia se posicionado, o secretário Marco Rubio também. E além disso, que foi exatamente o que levantaram como uma caça às bruxas que está sendo promovida contra o Jair Bolsonaro, que literalmente trata-se de uma perseguição política. Inclusive, o próprio Donald Trump, por meio das suas redes sociais, deixou isso muito claro, que o Bolsonaro está vivendo o que ele já viveu. Então, gente, hoje realmente é um dia que eu penso que o Alexandre de Moraes ele vai realmente sentir o peso, vai começar a sentir o peso das suas determinações na mesma proporção. E olha, essa lei, gente, ela é muito ampla, as sanções são severas, inclui desde bloqueio de bens, ativos, né, sob a jurisdição americana. E olha, contas bancárias, contas de e-mail, imagina, você já imaginou que você não conseguir ter um e-mail, não poder ter uma conta bancária, não poder operar com cartões de crédito? Porque essas bandeiras, elas são americanas. E aí, alguns interlocutores estavam comentando que eles já estavam vendo a possibilidade, o ministro estava assim rolando essa conversa nos bastidores, que alguns ministros já estariam procurando uma operação chinesa para trabalhar com cartões de crédito. E vale frisar que quem se comprometer em oferecer serviços será também cabível de sanções. E aí, eu quero ver como é que vai ficar. Olha, eu nunca duvidei, desde quando fui levantada essas hipóteses e aí foi realmente tomando um corpo, eu sempre acreditei que essa conta ia chegar. Agora a gente vê, recentemente, a filha do Barroso, os filhos do Barroso têm que realmente voltar para o Brasil porque está sendo realmente tomadas medidas que já haviam dito que iriam tomar contra o que o próprio país considera como arbitrário e que, por conta disso, os vistos dos ministros, de alguns ministros, exceto do Nunes Marques, exceto, tá, gente, do Mendonça e do Fux, os demais não tem mais vistos para viajar para os Estados Unidos. E outra, essa lei Magnitsky, gente, voltando ao assunto da sanção do Alexandre de Moraes, ela é tão abrangente que ele não vai conseguir operar com absolutamente nada que envolva operações até mesmo de comunicação. Então, não adianta procurar a China, o Japão, sei lá para onde, que ninguém vai querer endossar para também estar suscetível a punições. Eu quero saber quem é que vai querer abraçar essa causa aí, para pegar punição, sofrer sanção também. Aí agora eu quero ver, pedir ajuda da China, quero ver o posicionamento da China com relação a isso.
Então, gente, hoje realmente foi um dia, foi um marco com relação a isso, com relação a gente ter mais, realmente acreditar que o que os senadores não estão conseguindo fazer aqui, lá nos Estados Unidos é bem diferente, não é verdade? Gente, e aí já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. Gente, o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive, ele já estava pressionando o governo americano para esclarecendo, na realidade, o que está acontecendo aqui no Brasil, para que realmente medidas fossem aplicadas junto ao STF e seus respectivos ministros, em especial Alexandre de Moraes. E aí, também já é um outro viés em que eu quero linkar, porque é sinal que está valendo a pena a estadia, o sacrifício que o Eduardo Bolsonaro tem feito para que a democracia possa prevalecer no nosso país, que a gente se livre das garras do comunismo, porque isso daí já está tomando um corpo que, se não tiver um limite, e se a gente realmente não sanar tudo isso agora, mais lá na frente já vai ser tarde demais, não é verdade? Então, está valendo muito a pena a estadia do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para tomar a frente desse assunto. E tá aí a resposta agora. E aí vale também o agradecimento, não só ao Eduardo Bolsonaro, mas toda essa equipe de peso que está nos Estados Unidos, são braços que ajudam também a fazer diferença. Quem? Paulo Figueiredo, advogados como Ricardo Vasconcelos, e enfim, eu não estou lembrando de todos, aí o Alan dos Santos, o próprio jornalista Alan dos Santos também, que não para. São pessoas que já sofreram na pele as sanções do Alexandre de Moraes, e que o que aconteceu com eles, eu tenho certeza que eles não querem que aconteça com ninguém. Então, para que isso aconteça, eles estão trabalhando efetivamente para que realmente a nossa realidade possa chegar ao conhecimento desses congressistas, em especial do Donald Trump, para tomar as devidas providências. Apesar de que, penso eu, que o estopim de tudo isso foi exatamente a invasão, vamos dizer assim, às leis americanas, que atuaram com, sabe, de forma arbitrária mesmo, porque que tipo? Informações, determinar que envie informações de jornalistas e de pessoas que se acredita que está atuando com fake news, que é um outro factoide criado, e aí queria aplicar punições como bloqueio de contas, pedir informações que são consideradas sigilosas, pessoais, de usuários dessas plataformas, enfim, várias determinações arbitrárias também culminaram nessa decisão dos Estados Unidos. Então foram muitos fatores que levou os Estados Unidos a realmente agir dessa natureza. Então, gente, e aí, o que acontece? Eu penso o seguinte, que PGR também tem que ter um olhar com relação ao que anda sendo feito por meio da PGR. Eu imagino que a lista da Lei Magnitsky deve ser muito extensa. Mas por que eu falo isso com relação à PGR? Porque, gente, o Paulo Gonet, ele simplesmente também está atuando em parceria com essas determinações que eu considero arbitrárias. Ora, não vou muito longe, a PGR simplesmente optou pela manutenção da prisão preventiva do general 4 estrelas, que é o Braga Neto. É um absurdo. Então, gente, a gente vai vendo como as coisas vão... eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes ele vai ficar como exemplo para os demais. Porque chega de tantas iniciativas que não cabem, chega de criação de factoides que não tem provas robustas, provas sólidas para se endossar uma prática criminosa. Então, para que ter essas instituições atuando dessa natureza? Pergunto eu. E aí, hoje, a manifestação do STF, né, por meio da Procuradoria enviada ao STF da Procuradoria-Geral da República, foi para manter o general Braga Neto preso. Então, já não basta, né, gente, os presos políticos que estão na colmeia sofrendo, inclusive os advogados, um grupo de advogados já
promover um dossiê para poder realmente levar essa situação também para os Estados Unidos. Por quê? Porque o presidente da OAB não está fazendo o que precisa ser feito. Marcela, com 142 detentas do 8 de janeiro e uma pia, gente, para suprir todas as suas necessidades, inclusive beber água. Isso é ou não é violação de direitos humanos? Se não é, o que então? Manter gente presa, por exemplo, só porque está suspeitando suposta tentativa de fuga. E aí mantém a pessoa presa com regime, preso em regime domiciliar. Hoje em dia não chegou ao ponto, gente, da gente estar comemorando que um cidadão de bem esteja preso sob regime domiciliar. Olha a que ponto nós chegamos. Gente, enquanto isso, enquanto a PGR, endossando manutenção de prisão de general 4 estrelas, do Braga Neto, endossando também as iniciativas do STF, aí me pergunta que não quer calar. Cadê o dinheiro dos velhinhos do INSS? Cadê o dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS? Por quê? Por que eu pergunto? Mas estão sendo feitas as investigações. Mas sim, estão sendo feitas. Mas enquanto isso, a própria PGR ela optou por arquivar um processo que deveria ser instaurado para poder apurar melhor o que está acontecendo. Mas não é de interesse deles, né, gente? Óbvio que não. Bem se vê que não é de interesse deles. Gente, o escândalo que aconteceu no INSS está trazendo consequências. Eu não tenho nem palavra para definir. O que mais se vê são beneficiários que não estão recebendo seus benefícios. Canal de comunicação. Gente, eu fiz os testes agora no período da tarde para ver por quê. Porque já tem reclamação de gente que não está conseguindo acessar o aplicativo, acessar pela internet. Aí eu disse, eu vou fazer o teste, vou ver se estou conseguindo. É pior que na internet de escada. Mas isso porque ia ter comunicação eficaz para posicionar. Mas aonde? E aí a gente vê a própria Procuradoria-Geral da República agindo dessa natureza, decidindo arquivar o pedido de investigação, gente. Porque a senadora Damares Alves, ela foi e pediu para fazer uma apuração melhor. Por quê? Para investigar as autoridades que estão ligadas ao Ministério da Previdência. Porque, gente, precisa ter algo mais apurado. Não adianta chegar aí, culpar, vamos supor, só as associações e tem que fazer uma investigação apurada sobre o assunto. Porque isso é um assunto muito sério. Você imaginava, por exemplo, aparecer empréstimo um senhor que nunca nem ligou para pedir? E aí já vem descontado do seu salário, do seu benefício? E aí ligar para lá e nem saber dar uma informação plausível para isso? Já pensou também quantos beneficiários também, até do próprio BPC, estão também sofrendo os reflexos de tudo isso? Porque tem sim idosos com os seus BPCs atrasados. Então, isso daí precisa ser muito bem apurado, e foi isso que a Damares tentou fazer e não conseguiu, porque já arquivou o pedido de investigação. É um absurdo, gente, o que está acontecendo no nosso país. Os holofotes todos em cima dos factóides que foram criados e com relação aos fatos, a atitude da PGR é essa, mandar arquivar o pedido de levantamento de investigação. E outra, gente, olha o argumento, tá, da PGR, o parecer. Não há indícios mínimos que justifiquem a abertura de inquérito contra os 3 representantes, que no caso é o Carlos Lupe, o atual titular, o Volney Queiroz e o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Mas eles têm que responder por isso. Eles têm que se posicionar por isso. Eles têm que tomar a frente disso. Mas por quê? Para promover os esclarecimentos, para ajudar a sanar esse rombo que está na instituição que eles representam. Aí veio dizer que vai conversar com quem, então, para levantar a investigação? Com as pessoas que estão na linha da frente do órgão, obviamente.
Para quê? Para começar uma avaliação para saber por onde mais se pode investigar. Mas é isso, gente. É o que a gente está vivendo hoje. Essa passada de pano para coisas que são seríssimas, que causam prejuízos, que estão realmente tá prejudicando os idosos que precisam desses benefícios para sobreviver. Se não é no INSS, é na saúde, com os programas farmácia popular, e aí fica, olha, vou falar, é complicado. E aí, é o que eu digo, dia 3 está chegando aí, que é para você ter o seu pico de consciência e fazer valer o que realmente é importante para o nosso país. Chega no Brasil ser referência de corrupção. E a iniciativa começa por você, por todos nós. É o que vai fazer a diferença, não é verdade? Bem, gente, e aí vamos falar também de notícia boa, porque ontem teve a motociata do Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro participou, nosso presidente. E aí é o que eu falo, né, gente? Quem é que tem o público? São nessas horas que é a pergunta que não quer calar. Quem é o presidente? O presidente é a representatividade do povo. E aí, chega nesses momentos de um evento, é que a gente mostra com quem o povo quer estar. E esse evento, a motociata que aconteceu ontem em Brasília, é realmente para constatar, para comprovar quem é que tem a popularidade. Porque aonde o Jair Bolsonaro passa, ele realmente ele chama multidões. Não é nem multidão, não, é no plural mesmo, são multidões. E esse evento, ele foi, e olha que com todas as restrições que o próprio Bolsonaro teve, ainda assim ele participou. Porque primeiramente ele tinha dito que ele ia de moto, né? Mas aí veio a nossa primeira dama, a voz da consciência, disse, opa, ele está passando por um período ainda de se restabelecer com relação ao seu pós-operatório. E querendo ou não, tem que os 3 meses, acredito que isso, quase isso, enfim. E é pouquíssimo tempo para um procedimento tão invasivo. E aí veio a Michelle Bolsonaro e falou, não, vamos de outro jeito. Então o que o Bolsonaro fez? O que eles resolveram fazer? Bolsonaro acompanhou a motociata no trio elétrico. E foi muito legal e foi bem diferente também. E nem por isso o povo deixou de estar com ele, de se fazer presente. Confira. Aí, patriota! Tá dançando aí, amigão, vendendo a pipoca. Valeu, obrigada pela parceria e apoio. Olha os patriotas chegando aí, gente. Obrigada. Aê! Mais E aí é a pergunta que não quer calar. E por quem o povo quer estar? É isso, gente. É sobre isso. Não adianta tentar maquiar, tentar tapar o sol com a peneira de algo que não tem por onde, porque contra fatos não tem argumentos. Quem tem a popularidade realmente é o Jair Bolsonaro. Bem, gente, é isso. Eu quero aproveitar também para falar com você também de mais uma coisa boa, dividir com vocês. Se você está buscando uma renda extra, eu tenho infoprodutos. Eles estão na descrição deste vídeo. Esses infoprodutos, gente, eles são voltados para o marketing digital.
E aí você vai aprender várias estratégias, ampliar o seu conhecimento nessa área. Para quê? Ou você pode escolher trabalhar com isso, revendendo esses infoprodutos que estão prontíssimos só para revender, ou então adquirir todo esse aprendizado e empreender melhor. Se você já tem um empreendimento, precisa se comunicar melhor com seus clientes, precisa aprender a manusear melhor, a ter uma expertise maior para manusear o WhatsApp, a entender melhor todas as estratégias do marketing digital, a ter tecnologia para que você possa alcançar mais clientes de forma orgânica, também ter acesso a lindas artes para que você possa melhorar, repaginar suas redes sociais. Então, tudo isso está na descrição deste vídeo, tá certo? Então, aproveita! Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.